Hoje nós vamos falar, galera, sobre a entrevista com a Luana Piovani, falando o seguinte: homem não se apaixona. Não adianta. E casamento já é uma instituição falida. E o que acontece? Deu o que falar o pronunciamento dela. Muita gente fala isso, ok. Mas o fato da Luana ter falado isso, deu o que falar e muitos famosos se levantaram para rebater o que ela disse. Então vamos ver aqui o que ela declarou, o que ela falou sobre casamento, relacionamento que tanto chocou a internet. Vamos ver também aqui como os famosos rebateram os argumentos dela. Então bora começar? Olá, meninos e meninas! Aqui de lado, ó. Hoje estamos aqui, galera, que eu tô sentada, eu quero encostar porque minhas costas estão doendo. Toda vez que eu tô gravando aqui, como a mesa não tem fundo, dói as costas, gente. Ai, eu tenho que consertar ainda. Eu vou arrumar as coisas aqui. Calma, gente, calma, que agora eu voltei pro meu quarto, eu vou arrumar as coisas. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Galera, sem enrolação, vamos começar? Chegamos aqui na entrevista da Luana. Vamos começar. Então, ela foi na entrevista com a Giovana Fagundes, que, se eu não me engano, gente, a Giovana Fagundes, ela é uma moça feminista, tem muito das ideias, pelo menos. Eu não acompanho muito, mas eu tenho uma ideia de quem ela é, do que ela fala. Ela também é comediante, faz muito stand-up. E o papo dela é relacionamento, o comportamento do homem, o comportamento da mulher. Todas as vezes que eu vi ela estava falando sobre isso. Então ela chama a Luana Piovani para uma conversa ali sobre toda a fase dela, tudo que ela vive com os filhos, contar um pouco sobre ela. E é nessa entrevista que o quê? Ela acaba falando umas coisas bem duras. Então bora lá, eu fiz assim, ó, eu assisti, mas eu separei os pontos principais. O que você pensa? Qual é o seu Cara, eu penso rolê? exatamente a mesma coisa, assim. E isso é muito claro pra mim, porque a minha cabeça é bastante racional e inteligente, né? Eu leio, eu pesquiso, eu observo, eu troco, eu assisto, e eu penso, né? Também, analiso. E eu realmente não acredito nessa instituição casamento, eu não acredito que exista amor para sempre. Enfim, todas as coisas mais óbvias, tirando esse bordado do amor romântico, que eu adoro, eu sou extremamente romântica. Mas a minha cabeça de pessoa que pensa, o Darwin, entende isso tudo. A monogamia é muito difícil, assim. Óbvio que é uma escolha, porque desejo nós sentimos o tempo todo, e ok, é como você lida com isso. Mas chega uma hora que a monogamia vira um juramento e deixa de ser genuína. Sim. Pelo menos eu nunca vivi uma relação, porque eu também acredito nisso, tá? Que deve ter um filho da puta, que deve saber como faz, Giovana. Como faz e que daí, como se relaciona. Como se relaciona por tanto tempo com uma mesma mulher que muda o tempo todo, com o mundo que muda o tempo todo, e com ele que a gente está esperando que mude também. Sim. Sempre tentando focar na evolução, né? Para melhor. Então, assim, eu imagino que deve ter alguém lá dentro que consiga te fazer dessa relação você não ter vontade nem desejo de ninguém. Porque quando eu tô apaixonada... Mas aí eu acho que você tá idealizando. Você fala de não ver essa pessoa como perfeita e tal. Não, não é idealizando. É porque eu consigo lidar, apesar de ter muita dificuldade do defeito. Sou virginiana, exigente e muito crítica comigo. Então, assim, como eu sou muito boa aluna, não dá pra você não ser. Né? Então, a minha régua é alta. Mas eu consigo lidar com a falta do outro. O que eu não consigo lidar é com a falta de esforço para melhorar. E a sensação que eu tenho é que todos são muito acomodados. Eles sempre acham que quando você os conhece, eles já estão no melhor deles. Mesmo tendo poucos anos, porque eu costumo pegar novinhos. Mesmo sendo horrível, né? Porque às vezes os homens é horrível e acham que tá... eu já peguei. No auge. Peguei horríveis. Não, eu já percebi mesmo que, por exemplo, a quantidade de cabelo é inversamente proporcional à autoestima. Então, assim, você vê uns homens que não tem um fiapo na cabeça, se achando a coisa mais linda do mundo. E é isso, eles acham que... tem vários podcasts dos caras falando que eles entregam muito. Eu vejo. E as mulheres... Vou parar um pouco aqui, que é tanto assunto, né, gente? Mas deu pra entender onde a conversa tá indo. Eu até tive que voltar um pouco aqui, que eu deixei elas falando, assim, assuntos variados, e eu até me perdi. Eu me perdi. Então, primeiro fala sobre o casamento e já ela não acredita nisso. Porque a monogamia é muito difícil, ela disse.
Chega um momento em que ela vira um juramento, ela vira uma obrigação, não algo espontâneo. Você quer ser monogâmico. Ela diz assim, com certeza existe um filho no mundo que sabe como se relacionar. Mas, para mim, não existe amor para sempre. Gente, isso é uma crença. Isso é a crença dela baseado na vida que ela viveu. Ela pode crer no que ela quiser, pode acreditar no que ela quiser. A questão é, você acredita no que ela está falando? E qual é o peso disso? O peso, gente, é que suas crenças, elas também moldam sua vida. Então, se você crê que daqui para frente todo relacionamento seu está fadado ao fracasso, pois não existe amor para sempre, não existe nem sequer, enfim, ele é só por um curto período, depois ele se desmorona, ele não existe. Então, se você crê nisso, você tem que entender que isso molda também daqui para frente. Se você não crê nisso, você tem seus motivos para não crer segundo as suas vivências e vai moldar a sua vida daqui para frente. É muito assim, cada um crê no que quiser. O que vocês acham da crença dela? Você acha que se aplica à sua vida? Se você acha que se aplica, você tem que entender que daqui para frente isso molda você. E molda a forma que você vai lidar com os relacionamentos. E depois não pode reclamar. Porque nem sequer foi feito para durar, né? E o que acontece? Ela também diz que a monogamia, ela é uma coisa assim que se torna uma obrigação com o tempo. Gente, para mim, desde o início, não só veio de forma natural, mas para mim, desde o início, eu sabia que eu sou casada, tá? Desde o momento que eu me juntei lá com o Renan e casei com ele, eu sabia que haveria um momento em que eu seria tentada a não seguir com a monogamia. E cabia a mim lutar por isso. E cabe a ele lutar por isso. Eu vou contar assim para vocês um pouco o que eu entendi da monogamia. Eu tô casada há pouco tempo e eu também sou uma moça mais nova. Então ela é uma mulher mais vivida do que eu. Mas assim, o que eu entendi sobre a monogamia e sobre ser fiel, até quando a coisa não flui tão naturalmente. Quando você começa a batalhar pela fidelidade. Porque a sua carne está querendo fraquejar. A sua carne está querendo fraquejar. E eu aprendi isso, inclusive, com o Renan. O Renan é meu marido. Ele deu uma definição, assim, perfeita na luta pela fidelidade. A gente conversando, assim, a gente conversa, né? A gente é o casal que conversa. Ele acabou falando para mim. Ele falou, porque desde que eu assumi você, Nicole, desde que eu casei e tudo, eu vejo uma mulher bonita na rua, o que eu faço? Eu já viro o olhar. Eu não fico alimentando. Porque quando eu era solteiro, eu alimentava o pensamento. E no momento que eu casei, eu não alimento o pensamento para o pensamento não crescer. Ou assim, eu ouvi isso do Renan e ali eu já deu um desenho para mim. Gente, a coisa começa dentro de você, para depois ir para fora. Então, quando você está ali andando na rua, vendo televisão, vendo o Instagram, e você, gente, vê uma pessoa muito atraente. Você vê uma pessoa, assim, muito atraente, fisicamente, mentalmente, e você é casado, casada. Então, nesse momento, você percebe algo dentro de você atraído por essa pessoa. Seja à distância, seja de perto, um amigo, um colega. Gente, independente, dentro de você, uma luz acende dizendo atraente. Atraente sexualmente. Não é bonitinho, é atraente. E ali você tem que fazer uma escolha muito rápida. Se você vai olhar de novo, se você vai conversar de novo, se você vai voltar à tela e ver de novo, você percebe. É uma sementinha. Já querendo. E você escolhe. Se você fomenta ela, se você rega e deixa essa planta virar uma selva dentro da sua mente, ou se você corta pela raiz. É uma escolha. E é assim que começa, até um dia, lá na frente, se tornar uma atitude. O olhar vai se tornando pensamento, os pensamentos vão dominando, até a hora em que as suas atitudes, elas começam, você não consegue esconder o que está dentro. Chega um momento em que isso começa a sair pelos braços, pelas pernas, pela boca, pelos ouvidos, por tudo que está dentro. Então, eu percebi isso. Quando quer sair, se trata de você fomentar ou não pensamentos que lá na frente vão se tornar atitudes. Isso aí foi uma coisa que eu percebi no casamento. E eu digo para vocês, casais e como eles vão agir diante dessa situação. O jeito é de pessoa para pessoa e como você vai reger sua vida. E o que acontece, gente? Aí, vamos para a segunda parte. A segunda fala dela que também chocou muito foi essa daqui. Toda vez que encontro alguém que vai casar, eu olho e falo assim, quem conta para ela? Eu ou vocês? Cara, eu
Eu Sim. acho casar, a festa, o evento maravilhoso, mas eu acho o casamento uma roubada. Porque você entra numa sociedade onde você vai ter que pagar 80 e vai receber 20. Caraca, tá errado. É. Mas olha, você falou desse negócio de manter a chama, manter esse interesse com a pessoa, né, por muito tempo e tal. E aí, uma coisa que eu percebi, assim, a partir da minha vivência foi esse espaço da individualidade, esse espaço onde eu sou eu, porque estou numa relação com você. Claro, mas são 3. somos indivíduos. 1, 2, Você é você, 3. eu sou eu. É o que eu acredito. Exato. Então, esse espaço de cultivar a liberdade, a individualidade de cada um, incluindo também no campo do flerte, do interesse, do desejo, da troca, porque é uma troca, né? E a gente sempre sai com coisas quando a gente troca. Então, assim, ter esse espaço dentro dessa relação traz o fogo que a relação precisa. Porque não existe fogo sem ar, o fogo se apaga. E aí, o que eu vejo é que esses momentos de ter esses espaços para poder flertar, para poder talvez ir num dia, hoje eu vou pra balada, vou no mood piranha, entendeu? Hoje eu tô com fogo no meu rabo, não quero ver meu namorado, ou ele tá longe, Mas aí você, nesse mood piranha, vai dar pra alguém? Se eu quiser, se tiver interesse. Fudeu, sabe por quê? Eu vou dar todo dia. E não vai ser feliz? Mas não dá. Então eu não preciso namorar. Ah, não, então a Giovana Fagundes, ela tá falando ali de um namoro, um relacionamento que não é monogâmico. Ela deu toda uma explicação de não há fogo sem ar, nós precisamos de ar, nós precisamos respirar, nós precisamos de espaço, inclusive das individualidades, da atração sexual por outras pessoas. Ela deu toda essa explicação para, na verdade, pelo que eu entendi, é um namoro que é não monogâmico, né? Ou seja, ela tem a liberdade de ainda estar namorando, poder sair para um bar, dormir com alguém, dormir com outro, dar um beijo aqui, dar um beijo ali. E isso, através disso e dessa liberdade, continuará tendo chama no relacionamento. Porque o que destrói a chama desse é a monogamia. É isso que eu estou entendendo da explicação desta moça. E me corrijam nos comentários se eu estiver errada. Mas aqui o que eu entendi foi a liberdade de poder ficar com outras pessoas enquanto namoro. Tanto é que a Luana falou, mas peraí, você vai dar pra alguém? Aí ela lascou, porque eu vou dar. Você tá entendendo? Mas, então, assim, é um casal que, pelo que a Giovana tá explicando, dentro da ideia dela de um relacionamento, é não monogamia, muito simples. Ela podia ter dito isso, inclusive, no início. Eu acredito na não monogamia. Então, por exemplo, eu gostaria de ter um relacionamento que eu possa sair para um bar, dormir com uma pessoa, dar um beijo em outra, e eu acredito que essa liberdade mantém a chama. Ela poderia ter explicado bem rápido, mas ela sabe que a ideia é um pouco chocante até para pessoas liberais como ela. Um exemplo, a própria Luana. Ela sabe que essa ideia é um pouco... Então, ela dá uma boa explicação para não chocar. Mas, na verdade, é isso. É a crença de que, tendo liberdade de desejar outras pessoas, através dessa forma, de ter liberdade, às vezes sim, às vezes não significa que você vai dormir com todo mundo, mas o fato de ter essa liberdade é o que vai me manter interessada em você, porque o que tira o interesse é o monótono, é o fato da gente estar preso e ter muitos deveres de fidelidade, disso e daquilo, e isso acaba cansando a relação. Então, a liberdade pode, na verdade, manter a nossa relação ainda viva. É isso que eu entendi da explicação dela, que devemos respeitar o espaço, porque sem ar não há fogo. Então, se eu quiser ir para o bar, posso ir. Se eu quiser dormir com alguém, eu durmo. Comigo, eu não vou esculachar aqui os argumentos dela e a vida que ela quer viver. Eu não vou chegar aqui... Não, eu vou falar de mim, gente. Se eu tentar aplicar isso em mim, porque eu sou uma pessoa diferente dela e tudo bem, se eu tento aplicar esse estilo de vida em mim, sabe o que acontece? Eu perco o interesse no meu parceiro. É simples, cedo ou tarde eu vou terminar me apaixonando por outra pessoa, a pessoa do bar. Porque... pelo que eu já me conheço, ao ter muito contato íntimo, eu posso acabar gostando da personalidade, da não sei o quê, da não sei o quê, da não sei o quê. Minha mente vai virar uma confusão, eu vou terminar no Rivotril, porque vai começar uma briga minha, mental, entre aquele que eu conheci, que é incrível, mas aquele não sei o quê, e não tem espaço para eu cuidar da minha relação com o meu namorado. Supostamente, aqui dentro do desenho dela. Eu não tô nem falando do meu casamento, eu tô falando de um suposto namorado da história dela. Eu não consigo cuidar do meu namorado, da nossa relação e do quanto eu quero ele, quanto eu desejo ele, porque eu estou desejando outras pessoas e minha mente não cabe tanta gente assim. Eu sempre vou dar preferência a um só. Eu sempre vai ter um acima de todos. Isso eu estou explicando, gente, mas sou eu, tá bom?
aplicando a ideia dela na minha vida. Então, a ideia dela, de como ela enxerga um relacionamento não monogâmico, já não daria certo pra mim, porque eu sou uma pessoa diferente. Mas agora, me conta, daria certo pra você? Eu quero, assim, muita sinceridade. A gente é livre. Eu quero muita sinceridade aqui nos comentários. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos continuar ouvindo aqui. Não, mas é um lance de você ter a relação que você... mas pra mim? Que você quer, Não, que pra você mim não busca, adianta. Ter a relação... E ter esse espaço. Aí eu só tenho o ruim. Porque meu problema é Não, esse, assim. claro Se que eu não. puder dar... Tu vai dar? Eu vou dar pra caraca. Eu vou dar toda vez que eu mas sair. olha só, pensa comigo. E aí eu acho que perde o valor que eu dou. Mas, ó, pensa comigo. Se você tá solteira, a chance de você transar com mais pessoas é maior. Ok. De você, porque você não tem uma pessoa, né? Não tem um namorado ali, uma pessoa. Claro. Né, com Até quem porque ficar. também dá uma vontadinha de sair pra ver alguém, fazer um negócio. Exato. Agora, se você tá dentro de um namoro, por exemplo, a isso já dá vontade que você tem de flertar com outras pessoas. Não que a vontade de amor, que a gente é ser humano, a gente precisa ser sincero, as pessoas estão vivas, estão acontecendo. Mas assim, a vontade de ficar com as pessoas, de flertar com as pessoas, de transar com as pessoas, cai, até porque você já tem. Agora que eu tô acompanhando seu raciocínio. Não, além do que, quando eu tô apaixonada por alguém, eu sou completamente fiel, eu não consigo ver outra. Mas aí vai ser foda. Quando eu tô apaixonada por alguém, eu sou completamente fiel, eu não consigo ver outra. Mas aí vai ser foda pra mim, porque eu vou achar que ele tá comendo a torta e a direito. E aí eu não vou ter paz. Mas e se ele estiver apaixonado por você também e não estiver... Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco e enfia um pau, quer fuder. Não. Para Às vezes você. se apaixona. Ana, que ingenuidade é essa? Da onde a senhora tirou isso? Não, ó. No geral... Giovana, não existe. No geral... Tony Ramos? Não, no geral, eu concordo. É o único cara. Eu sou uns homens héteros que não é assim. Truco. Eu conheço. Não é blefe, conheço. Tô dizendo que é 1 em 100. Não, eu tô trazendo um pouco de esperança também na categoria. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muito pouca também. Eu não tenho nenhuma. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto. Só de pensar, me vem água na boca. Eu realmente gosto. Mas a empresa não é comprometida com a qualidade. Meu Deus do céu, mas que raça ruim. Mas eu acho, existe um ponto que é, se você pode fazer, o outro também pode. É né? lógico. Que senão a gente vai ser injusto. Claro, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Mas vamos ser sinceros, da mesma forma que as pessoas que você eventualmente conhece, fica, transa, várias não são boas e não valem a pena, porque a gente sabe que muito não vale a pena. Claro. A gente dá uns beijos ruins, faz um sexo muito meia boca, umas coisas que a gente fala, era melhor ter ficado em casa lendo um livro, entendeu? Conversando com os amigos, fumando, fazendo qualquer outra coisa. Nesse caso, você não acha que o fato de você estar numa relação, esse cara, o cara tá namorando a Luana Piovani, a gente precisa ser franco também. É outra viagem. O quê? Ferrari na garagem vira Fusca. Gente, vou parar um pouco aqui, vamos falar sobre relação. Essas foram as duas falas dela que viralizaram. Homem não se apaixona, casamento é uma instituição já falida. O que aconteceu? Vamos lá para os vídeos dos famosos se indignando. Começando aqui com a Gretchen. A Gretchen quis dar uma resposta, e detalhe, a Gretchen pode. A Gretchen é uma mulher vivida, teve 22 casamentos. A Gretchen agora está casada. E se a Gretchen, que teve 22 casamentos, diz que o amor existe, quem sou eu para discordar, né? Então bora lá ver o que ela falou. Os amores, a gente acorda com cada notícia, né? Gente, eu quero falar para vocês de uma notícia que eu vi, uma atriz falando que todos os homens não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio. Eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela estiver falando dos homens que ela conhece. Porque assim, ela tá generalizando uma coisa que não é verdade. Existem muitos, mas muitos homens que se apaixonam sim de verdade. E homens que às vezes sofrem muito mais que as mulheres. Porque nós sabemos superar uma traição, uma separação, um divórcio. Eles não sabem.
Quando eles amam de verdade, que acontece alguma coisa, eles não sabem superar. Aí vem essa senhora generalizando. Ah, mas quem é você para falar disso que você já casou não sei quantas vezes? Casei não sei quantas vezes e nem por isso desisti do amor. E nem por isso as pessoas que se relacionaram comigo só queriam aquilo. Aí é que tá. Eu acredito que existem pessoas, no caso mulheres, que são tão insuportáveis que não tem homem que aguente ficar do lado delas. Porque eu não posso dizer isso. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca pra mim, ele abre a porta do carro, ele é fiel. Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Desafio qualquer uma. Aí vocês vão ver que existem sim homens legais. Os meus filhos que eu criei são todos homens maravilhosos. São homens casados que respeitam a mulher, bons pais. Eu não sei do que essa senhora tá falando. Eu não sei que homens são esses que ela conheceu que só pensa nisso. O caso é que tem mulheres que não têm condição de viver num relacionamento, porque ela não quer ceder em nenhum minuto. E relacionamento é ceder sim. Bom, essa é a opinião, então, da Gretchen e a forma com que a Gretchen vai viver a vida dela, mas discordando duramente da opinião da Luana Piovani. Então, essa é a visão da Gretchen. Ah, interessante, mas a questão é, a Gretchen teve 20 casamentos, tá bom? 20, ela garante que existe paixão sim. Um pouco, eu nem falei sobre isso, mas assim, ela foi bem dura em falar que nenhum homem se apaixona. Eu acredito, gente, que ela tá enganada, eu não concordo com isso. Nem falei minha opinião, mas assim, na minha opinião, eu não concordo com isso não. Eu acredito que o homem se apaixona. E a Luana Piovani já teve relacionamentos. Eu acredito que em algum momento, nesses relacionamentos, esses homens foram apaixonados por ela. Eu acredito. Só que eu acredito que com o tempo a paixão se foi. E talvez não tivesse amor ou não o suficiente para uma convivência, a ponto de ter que divorciar, terminar, acontecer alguma coisa. Agora, dizer que nenhum desses homens sequer se apaixonou, aceitou casar sem nenhuma paixão, sem nenhum nada, um vazio assim tremendo, eu acho difícil, Mas vamos ver aqui, aí depois vem o Rafinha Bastos, gente. O Rafinha Bastos já é diferente. Ele soltou o verbo pra cima dela e jogou na cara os relacionamentos que ela já teve e até o momento em que ela traiu, porque ela também, quando lá nos anos, acho que 90, né? Nos anos 2000, não lembro. Mas ela já chegou a trair o Rodrigo Santoro. Sim, gente, o Rodrigo Santoro, o grande ator lá, que foi para os Estados Unidos, fez o filme 300. Ela namorou com ele quando ela era bem nova e ela chegou a trair ele e pegaram ela traindo ele no carnaval. Um cara legal, que parecia, pelo menos o que nós sabemos dele, é que ele é um cara legal, e ela traiu. Então vamos ver o que o Rafinha vai falar, que ele vai jogar na cara dela essas coisas. Alguém que vai casar, eu olho e falo assim, quem conta pra ela? Eu acho o casamento uma roubada. Peraí, querida, só um pouquinho. Tá falando mal de casamento? Vamos ver se o problema não são as suas escolhas, tá bom? Primeiro mete um chifre no Rodrigo Santoro, o que é uma cagada até pra mim que sou homem. Aí escolhe quem pra namorar? O cantorzinho da fogueira que perde a cabeça e quebra os braços de uma véia. Aí você fala, não, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um homem de verdade, alguém pra ter filho, um homem responsável que vai cuidar das minhas crianças. Escolhe quem? Um surfistinha de 22 anos. Porra, querido. Será que o problema tá no casamento ou tá em você? E o que acontece? Aqui o Rafinha então falou dos relacionamentos que ela escolheu. Ela se envolveu com o Dado Dolabella. Que, gente, bora combinar. Ele era um galã, mas ele tinha cara de ser um rapazinho soberbo na época. Eu lembro que eu era criança, sempre senti nesse rapaz um negócio esquisito. E os dois tiveram um relacionamento e aconteceu de... Ela denunciou ele por agressão. É por isso que ele falou, o cara perde a linha, quebra o braço de uma velha. Ou seja, ele agride. E aí depois, quando ela decidiu formar família, ter ali um relacionamento sério com um homem que vai ter filhos com ela, ela escolheu um rapaz muito jovem, com 22 anos. E realmente, eu vou falar para vocês que eu, com 22 anos, não estava pronta ainda para ter filho,
pra casar e nem nada. Então, eu não sei nem o que cobrar de um homem de 22 anos, sendo que eu também não tava, gente. Tem mulher que tá pronta, com 22 anos, tá prontíssima. Tem homem também, é mais raro, mas tem. Mas vou falar, eu não tava pronta, não. Eu tava bem molecona, gente. Eu queria viver. Eu queria viver a minha vida com 22 anos. E ela escolheu um parceiro, que é o Scooby, para ter filhos. E ele tinha 22 anos. Então, não deu certo o relacionamento. Ela mesma falou na entrevista, que eu não citei isso, mas ela falou. Ela falou, eu gosto de novinho. E adivinha, gente? Gente, o homem novo. O que é um homem novo? O que é um menino? Menino é um menino. Ele quer viver a vida, ele quer curtir. Então, não tá no momento ali, entendeu? De segurar um rolê pesado, de segurar um rolê de família. Então, a gente pode acabar se decepcionando em muitas questões. Já comigo, o contrário, ia se decepcionar comigo. Porque eu, com 22 anos, eu que queria curtir. Então, o que esperar de uma pessoa jovem, mas muito jovem? Tem uns que, muito jovens, têm maturidade, mas tem uns que não, gente. Inclusive eu. Eu queria curtir o rolê, não queria, gente, ter filho. Então, ela mesma falou, ela gosta de jovenzinho. Ela não falou, gosta de menininho. Não, ela falou menininho, ela falou jovem. Ela falou, gosta de jovenzinho. Esses são os que mais dão dor de cabeça. Porque ainda não amadureceu. A própria palavra já diz, não amadureceu ainda. Então, você pode acabar tomando uns tombos na vida, sabe? Bom, vamos lá. Me conta aqui, galera. Vocês concordam com a linha de pensamento dela? Homem não se apaixona? Eu não concordo. Eu não acho que é pra gente generalizar. Eu acredito muito, gente, que tudo que a Luana Piovani viveu, além de estar ligado também com as próprias escolhas, existe também o meio artístico que ela vive. Ela vive num meio artístico. Ela namorou muitos famosos, pessoas que são anônimas, mas que estão no meio de pessoas famosas, que para conhecer ela, você estava ali no meio de famoso. E também muitas pessoas ali que são atletas e são famosos. O que acontece nesse meio, gente? Esse meio, ele é regado por ganância e sexo. É um meio, assim, em que as pessoas apostam muito na aparência, apostam muito nos desejos, na vontade, em tudo, na fama, no dinheiro. Lá, 2 deuses são servidos nesse meio, o dinheiro e o sexo. Então, não é à toa que a gente vê tanto relacionamento de pessoa famosa que não consegue durar meses, gente. Meses e tudo desmorona. Existe um meio social, artístico, que é quase que cultural. É a questão sexual muito aflorada, o adultério normalizado e também a ganância, dinheiro envolvido, casamentos que têm um interesse financeiro muito grande. Aí você fala, Nicole, isso existe em todo lugar. Existe um polo maior no meio artístico. Existe em todo lugar? Existe em todo lugar. Mas tem locais em que cara, parece que existe um polo ali. Um polo de ganância e sexo, adultério. Mas, enfim, eu acredito que está muito ligado às escolhas e ao meio que vive. E aí acaba montando seus pensamentos de vida, segundo as experiências que você teve. Mas eu não acredito nas coisas que ela falou e nem nas coisas da Giovana. Minha vida é diferente. Eu acredito sim que as pessoas podem se apaixonar, amar. Não é porque eu tive relacionamentos ruins, eu já tive namoros muito ruins, gente, que não deram certo. Nem por isso eu acabei acreditando que não existia possibilidade de um dia ser amada, de ter um relacionamento saudável, bom. Eu tive relacionamento tóxico, muito ruim. Eu peguei, mudei de escolhas. Eu acredito muito no casamento que eu sou feliz. Eu tô igual a Gretchen. Ó, eu quero ver vocês. Não, eu acredito que eu estou feliz no casamento que eu estou, diferente dos relacionamentos que eu já passei. Então, eu não tenho muito esse pensamento. Também não acredito em quero sair pro bar, ficar com outra pessoa, dormir com alguém. Também não tenho essa linha de pensamento, mas respeito a Giovana, caso tenha esse pensamento. Mas eu vivo diferente e eu vou reger a minha vida do meu jeito e elas vão reger a vida delas do jeito delas e cada um vai ter que arcar com suas escolhas. Agora me conta, vocês concordam? Como é um relacionamento para vocês ideal? É possível o amor para sempre? É possível um homem se apaixonar? Você acha legal a não monogamia? Ou você acha legal ser monogâmico e lutar por isso até quando não convém mais? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.